Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje estou aqui para falar contigo sobre algo muito sério, cara. Mas muito sério, e eu já explico por que eu estou usando venda, tá bom? E tão sério que não só acontece na área de estudo, né, da galera que é concurseira, que está se preparando para algum concurso, mas também acontece em praticamente todas as áreas da vida se você não tomar cuidado, beleza? E o pior para mim, é que é uma coisa tão perigosa, mas que você não vê. Que é como se literalmente estivesse venda nos seus olhos. E isso, no campo dos estudos, qual que é o resultado disso? Talvez você já passou por isso, ou você esteja passando por isso nesse momento. O resultado disso, ele só tem um. Cara, você passa anos e anos da sua vida estudando, não consegue o resultado e você coloca a culpa em tudo. Tu coloca a culpa em Deus. Ah, é Deus, não chegou na minha hora, não sei o quê. Coloca a culpa no curso, meus professores são muito ruins. Coloca a culpa no material, coloca a culpa na sua mãe, em todo mundo, menos em você. E digo mais, mesmo que talvez você seja uma pessoa boa, que auto se responsabilize, tipo, não, a culpa é minha. Infelizmente, tem muitas pessoas que não veem isso, que é o que faz com que elas estudem ano após ano e nunca conseguem a aprovação. Que é o quê? Que é o conformismo. Meu, isso é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa, como eu te falei. É algo que pega todo mundo em qualquer área da vida. Por exemplo, atualmente a Milena, minha esposa, ela está estagiando. Ela está no último período de pedagogia, irá se formar uma pedagoga, e ela está estagiando em uma escola. Cara, lá na escola, teve um momento que ela voltou do recreio e chegou uma criança muito chorando. Ela estava em prantos. E ela chegou para falar com a Milena. E ela falando, poxa, me ajuda, eu tô chorando, não sei o quê. Aí a professora, ela virou pra Milena e falou assim, resolve aí com esse menino. Aí a Milena foi ver o que que era. O menino chorando, cara. E olha, eu vou te contar a história toda, mas eu fiquei, assim, muito comovido, muito em choque só por ouvir o relato. Imagina a Mi, que estava presente lá. Aí o menino chorando, falou, poxa, eu tô com muita vontade de ir no banheiro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí a Pro falou, então, todo fim de intervalo, todo dia, ele vem com a mesma história. Fala que quer ir no banheiro chorando todo dia. E aí o menino respondendo pra Milena, Pro, mas é verdade, todo dia eu sinto muita vontade de ir no banheiro pra fazer cocô, mas eu não consigo, não sai nada. E ele muito angustiado e tal. Aí a Milena levou o menino pra direção. Foi pra direção? Não, minto. A Milena levou o menino lá pro banheiro. E depois eu acho que levou pra direção pra ele falar com a mãe dele. Cara, eu fico pensando assim, meu, olha que problema sério. E a Milena, ela está estagiando numa sala com crianças de 5 a 6 anos. Cara, a criança, pelo menos nessa faixa etária, não costuma mentir. A criança tava chorando. Não é possível que a criança ela vai aplicar um golpe na professora. Será possível? Eu fico pensando, cara, que crueldade. Mas assim, não vou tirar a culpa da professora, né? Mas, querendo ou não, acaba que ela normalizou aquilo. Ela acabou se conformando com aquilo. Então, em partes ela tem culpa, em outra parte é por conta da negligência dela e às vezes por conta da cultura do lugar. Então, se o lugar, né, às vezes você é uma pessoa, é um funcionário, uma pessoa super estudiosa, é uma pessoa, né, super atenta, poxa, que cumpre, que faz tal, mas se o lugar é um ambiente de pessoa onde as pessoas têm outros hábitos contrários ao que você é influenciado pelo teu ambiente. Isso é uma coisa muito forte. Então, às vezes, o ambiente ali daquela escola é um ambiente de, como a gente diz no militarismo. Cara, a pessoa, ela faz isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Ela caga. A pessoa, ela caga, ela passa a negligenciar, ela passa a deixar as coisas, a tratar algo que seria sério como normal. Entende? Enfim, isso é algo muito sério, muito triste. Outro dia mesmo, a Milena, novamente, ela foi lá na sala do Matheus, buscar o Matheus na creche e tal. Em uma sala ao lado aqui do Matheus fica, ela presenciou uma criança, uma bebê, cara. Ela não devia ter mal 1 ano e meio, sabe? Pô, mal 1 ano, eu acho. Ela tava em pé, chorando e com as mãos assim pra fora da grade do portãozinho da sala, sabe? Provavelmente querendo ver a mãe e o pai. E desesperado, esgoelando, e a professora que tava lá dentro com cara de paisagem, sem fazer nada. Infelizmente é o conformismo. Às vezes o pessoal trabalha, lida com crianças o tempo inteiro e acaba normalizando. Mas a criança, ela literalmente estava esgoelando, cara.
poxa, é muito triste ver e imaginar a situação. Então, enfim, é uma coisa que se a gente não tem cuidado, isso pode acontecer. E como que isso ocorre nos concursos? Meu, tem muita gente que negligencia, que se conforma com muita coisa, e como eu falei pra você, a pessoa, ela nem vê. A pessoa, ela nem vê. Eu tenho vários exemplos disso como professor, mas eu vou citar dois para você, talvez você se identifique, talvez você seja uma dessas pessoas. Por exemplo, eu tive uma aluna no meu antigo curso de inglês, que eu dava aula, inglês por opção. Aliás, um abraço para a galera da IPO, os antigos alunos. E, cara, essa aluna entrou, acho que ela ficou 1 ano e meio comigo. E ela passou na última prova dela. Quando ela passou, ela pontuação altíssima em inglês. Ela foi aprovada em inglês para controlador de tráfego aéreo. Quem conhece sabe que o inglês dali é o inglês mais rigoroso, cobra muita interpretação, não é fácil, tá? E ela tirou, cara, acho que acima de 20. Hoje, ela tá lá na IA, daqui a pouco vai se formar e tudo mais, a gente ficou muito feliz por ela. Mas ela contando pra mim o relato dela, que durante anos e anos e anos, isso até mesmo depois de ter entrado no meu curso de inglês, tá? Ela entrava, estudava ali as coisas e tal, só que ela não estudava bem, ou não estudava tudo. E aí chegava na hora da prova, ela fazia as coisas lá, quando chegava em inglês e ela localizava uma questão de verbo, ela pulava. Via verbos, pulava, automático. E isso ficou durante anos e anos mesmo depois de ter entrado no meu curso. Chegou um dia, né, na última tentativa dela, que ela, sei lá, bebeu ali um Simancol, tomou um Simancol, né? Pra quem não sabe, Simancol é quando a pessoa se manca. E ela passou realmente a estudar de fato, a estudar, a aprender verbos de verdade e tudo mais. E foi aí onde ela realmente conseguiu a aprovação, mas foi na última tentativa dela. Cara, eu fico pensando, anos da vida da pessoa, estudando, investindo recurso, investindo tempo, como que a pessoa não parou para estudar verbos? Entende? É uma coisa que a pessoa sabe que vai cair. Tá no edital, como a gente diz novamente no militarismo, guerra avisada só morre quem quer. Ela sabe que tem, ela não estuda. Chega na hora da prova, ela já pula de automático. Cara, como assim, sabe? E detalhe, ela entrou em um curso de inglês, que no caso foi o meu, especificamente para aprender inglês, e ela não via essa parte, ou não aprendia, entende? E ela também nunca me procurou para falar isso. Enfim, quando ela realmente viu que estava aprendendo comigo e tal, ela falou com o namorado também entrou na conta dela e viu as aulas e tudo mais, e achou o máximo. Ele também começou a tirar notas altíssimas em inglês para o concurso que ele estava estudando. Cara, é só querer. Mas aí o que acontece é o conformismo. Você se conforma, às vezes por conta do seu ambiente, novamente, sem tirar a sua culpa, mas o ambiente à nossa volta também tem influência, seja o ambiente físico de pessoas onde você mora, ou o ambiente virtual, seja os alunos que você convive, amigo, colega, grupo de WhatsApp, os influenciadores que você acompanha. Às vezes, cara, são pessoas que também normalizam tudo. Coisas que não eram para ser normalizadas, que não eram para ser consideradas normais, entende? Então, cara, é uma coisa muito séria, então você tem que ter cuidado com isso, você tem que tomar cuidado com isso. Um outro caso também foi de uma outra pessoa, que também foi aluno meu, e, cara, essa pessoa, por incrível que pareça, mas essa pessoa acho que ilustra grande maioria dos concurseiros, que é o quê? A pessoa ela já está estudando há anos para concurso e tudo mais, especificamente para o concurso da IA, de aeronáutica, que acontece 2 vezes ao ano. E beleza, só que chegava a prova, ela não conseguia fechar o edital. Aí chegava no final do semestre, né, a outra prova, ela também não conseguia fechar o edital. Cara, a pessoa, ela já fez quase 10 provas, tá? Tá chegando nessa meta aí, se já chegou, não sei. Ela fez quase 10 provas. Anos estudando, cara. E ela nunca fechou o edital. E a pessoa, ela acha isso tudo super normal. Entende? E aí, detalhe, e aí chega no último mês, ela não fecha o edital, e o que a pessoa faz? Ela assiste aulão, ela assiste aula de revisão, compra aulão, evento na internet, YouTube, lista de exercício, quer ficar todo dia fazendo prova anterior. Não que essas coisas não sejam importantes, mas, sabe, não faz sentido trocar o bizu, a ajuda, entende? Trocar a ajuda pelo, cara, o que realmente a pessoa ela tem que adquirir. É quase como se... Criança faz muito isso, né? Se deixar, né? É quase como se, tipo assim, chega a hora do almoço e aí a criança ela quer se alimentar de doce, bala tal. Beleza, vai suprir, mas não é alimento que a criança, que a pessoa precisa.
A criança ela precisa de nutrientes de arroz, feijão, verdura, brócolis, uma carne ali proteica, ovo. Então, a pessoa, ela troca o alimento sólido que vai nutrir ela e que vai ajudá-la a realmente passar na prova por bizu, por live, por aulão, só isso. Não que você não vai fazer essas coisas, mas é juntar isso com o que deve ser feito, entende? E, novamente, a pessoa, ela não vê, velho. Eu achei incrível, passa anos da vida da pessoa e a pessoa não vê, ela não toma o Simancol que a outra aluna minha tomou. Tomou tarde também. Então, assim, por isso que eu falo que é um mal que as pessoas não veem. Enfim, como que você pode evitar de sair dessa zona do conformismo? A primeira delas, né? O primeiro passo é, talvez se você já está nessa zona, é alguém falando pra você que tu tá. E aí tu desperta e tu quer mudar. Por exemplo, eu tô fazendo esse papel, então pode ser que você desperte pra mudar. O segundo passo é você tendo, cara, uma percepção. Então, tipo, deixa eu parar pra ver a minha vida. Pô, todo semestre acontece isso, isso e aquilo. Ó, todo semestre eu sou reprovado. Beleza, já troquei de curso, já troquei de material, já troquei de professor. Aquele professor lá era uma bosta mesmo, troquei mesmo. A culpa de não ter sido aprovado foi porque o meu pai não comprou os melhores materiais. Já troquei faz uns 3 anos que eu fico nesse troca-troca aí e nada dá certo, não tem uma pessoa competente. Então, possibilidades. Realmente não existe pessoa competente no Brasil para te ensinar a passar nesse concurso, realmente não existe material didático competente, ou a gente usa igual a matemática. A gente olha a incógnita em comum. Então, qual é o fator comum em todos esses casos? O que é a única coisa que esteve presente ao longo dos 3, 5 anos de estudo teu? Foi o material? Não, o material você trocou. Foi o professor? Foi o cursinho? Foi você, né, meu amor? Foi você, né? Você foi o único objeto, no caso pessoa, que esteve presente em todas as situações. Então eu acho que a culpa é de quem? Vou deixar você completar essa. A culpa é? Então assim, galera, a gente tem que perceber essas coisas, velho. Senão é desperdício de tempo, e tempo, cara, não volta atrás. É desperdício de esforço teu, é desperdício de dinheiro teu, ou pior ainda, dos teus pais que pagam achando que você tá estudando, achando que você realmente está levando algo sério. Pra mim isso, cara, eu não sei, é um desrespeito, é uma desculpa, mas pra mim é uma desonra, cara. A pessoa não tem cuidado com o dinheiro, com o esforço do pai. Eu falo isso não que eu seja a pessoa 100% correta, mas assim, eu, pelo que eu me lembro, sempre tive dentro de mim isso de honrar os meus pais. Em especial a minha mãe, que eu fui criado com ela, minha mãe e minha avó. Pô, eu lembro na minha época de concurso, velho, a minha mãe, ela pagava o cursinho presencial 300 conto por mês. E sempre morou eu, a minha mãe e minha avó. E a minha mãe, ela que geria a casa. Não tinha outro homem da família a não ser eu, e eu não trabalhava. Eu saí do ensino médio e fui estudando cursinho. E, cara, ela pagava 300 conto. Pra pagar esses 300 conto, não era fácil, cara. Minha mãe, ela ganhava, até hoje ganha um salário mínimo. E muitas das vezes ela tirava dinheiro que era destinado pro almoço dela pra pagar. Cara, como que eu não vou honrar isso? Eu ainda posso ir mais atrás. Eu lembro que lá no prézinho, CA, primeira série, ensino fundamental, cara, eu lembro que eu tratava com muito zelo o material que minha mãe comprava pra mim. Caneta, se eu perdia, eu ficava muito chateado, cara. Ou se alguém roubava, eu ficava muito chateado. Eu queria muito encontrar, né, a caneta de volta, se perdia e tal. Eu ficava muito chateado se eu perdia alguma caneta, alguma coisa que minha mãe me deu. Então, velho, você tem que ter esse zelo. E pra terminar, isso também é uma coisa que não só acontece nos dias atuais, mas a gente pode observar na Bíblia também. Provavelmente você deve conhecer a história de Golias e Davi. Né? Tem aquela história que popularmente todo mundo conhece, mas tem alguns detalhes que tá na Bíblia, se você procurar, que tu vai achar que quase ninguém sabe. Então todo mundo sabe o quê? Que Golias tem Davi pegou pedrinha, colocou naquele estilingue, né? O nome não é estilingue, é uma funda, se não me engano é fundo o nome. Ele rodou e ele acertou na testa o Golias e ele morreu. Beleza, só que antes disso, o que aconteceu antes disso? Golias, a história, eram 2 povos, era o povo de Israel e o povo dos filisteus. Aí o povo dos filisteus falou o seguinte, para evitar matança, guerra, desperdício de recurso e tudo mais, vamos fazer o seguinte,
vamos mandar um homem nosso e você manda um homem teu. Os dois lutam. Quem ganhar escraviza outro povo. Suave? Mac. Tranquilo. Isso aqui é a Bíblia na minha versão, tá? Essas palavras você não vai achar na Bíblia certinho. Mas enfim, suavidade, pessoal, suavidade. Aí eles aceitaram. Quem foi do povo dos filisteus? Foi Golias. E quem foi de Israel? Ninguém. Ninguém foi no primeiro momento. E a Bíblia diz que noite e dia Golias ia perante o povo de Israel desafiar. Falavam: e aí, qual foi? Cá dentro. Novamente, isso não tá na Bíblia, são minhas palavras. E aí, qual foi? Cá dentro? Isso tudo fracote. Estão arregando. Esse Deus de vocês aí que você diz que serve aí, cadê esse Deus? Todo mundo é fraco e covarde, não sei. Enfim, a Bíblia diz que isso passaram dias, cara. Dias, e todo dia e noite, manhã e noite, Golias se dirigindo a eles, afrontando, falando. Eu penso que no primeiro momento, o povo deve ter ficado pistola, né? Tipo, quem é esse maluco aí que tá falando contra nós? Mas aí o povo não olhou para Deus, que é grande, inclusive maior que Golias. Não olhou para o Deus Todo-Poderoso, olhou para ele ao invés de olhar para Deus. Então, no primeiro momento, pode ter rolado aquele choque, mas eles deixaram. E aí, com o tempo, foram acostumando. Né? Tipo assim, semana 2. Que horas são? 8 horas da manhã. Daqui a pouco o Golias vai vir aí desafiar a gente. Deixa quieto, beleza. E aí, terça-feira chegava, quarta-feira chegava, mesma coisa. Aí alguém perguntava: quem é esse cara gritando? Golias desafiando a gente aí pra guerra, chamando pra mão e tal. Deixava quieto. E aí um dia chegou Davi, menino franzino, magrinho, pequeno, muito menor que Golias, ouviu isso pela primeira vez. Na primeira vez que Davi ouviu, ele ficou pistola demais da vida. Ele falou: quem que é esse maluco aí que tá querendo tretar com a gente? Filho do Deus vivo. Eu vou pegar minha espada, vou cortar a cabeça dele e vou dar pros ursos da floresta. Davi foi esse nível de revolta, mané. E a história foi, ela deu no que deu. Então a gente vê esse tal do conformismo até mesmo na Bíblia, galera. Em muitos lugares da nossa vida. E que você hoje, espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir os teus olhos para você estar mais alerta com as coisas que acontecem ao redor, principalmente você que estuda para concurso. Beleza? E se realmente te ajudei, se realmente abriu os teus olhos, cara, me conta aqui nos comentários. Eu abri os teus olhos? Em que área da sua vida? Foi nos concursos? Me conta aqui que eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Beleza? E na próxima segunda-feira, não sei quando tu vai ver esse vídeo, segunda-feira, 11 de março de 2024, as inscrições para Equibalo vão abrir. E antes eu farei uma live aqui no YouTube com o tema a aprovação à prova de desculpas. Então, chega junto, vai ser incrível. Clica no link aqui do WhatsApp para mais detalhes. Tá? Um grande abraço, obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Espero ter abençoado a sua vida. Valeu, é nóis.